Olá, bem-vindos ao Vozes do Desporto. Os TFC sofrem os primeiros golos e a primeira derrota na MLS. Em Portugal, tudo igual na frente do campeonato. E por cá, nada mudou na semana dos Leafs e dos Raptors. Ora, muito bem, bem-vindos todos aqui a mais um Vozes do Desporto. Hoje temos aqui o plantel dos Paulos. Sim, hoje temos Paulo FC. Temos uma lesão, não é? Eu vou ter que ficar no banco, o Ricardo. Deu-lhe a gripe. Pronto, mas é assim, as melhoras para o Ricardo e se tudo correr bem, para a semana está de volta aqui ao plantel principal. Como é que foi o fim de semana? Muitos jogos, Foi conseguiram bom. ver muita coisa? Sim. Tivemos alguns jogos assim engraçados. Ontem vi um muito bom da Inglaterra, do Liverpool e do Manchester United na taça. Por acaso Muito vi bom. assim umas imagens disso também. Eu sou aquele tipo de fã que vê os highlights dos jogos todos. Portanto, para me pôr a par E mais às vezes basta. Às vezes é o que chega. Mas aquele jogo ontem São- entre o United e o Liverpool foi espetacular. Foi bom. Grande jogo. Foi bom. Yeah. O United voltou àqueles tempos áureos, aqueles tempos antigos em que eles ganhavam, tiravam aquele truque do chapéu e pimba, ganhavam jogos. Ontem foi assim um bocadinho. Ontem foi mais ou menos isso. Foi para dar um bocado de ânimo àquela equipa Olha, também. podiam Estão ensinar bem se baixo. calhar aqui aos Toronto FC esse tal truque de chapéu, porque parece que a coisa não andou muito bem, né? Este fim de semana não. Este Coisa fim de não semana. andou muito Falámos bem. tão bem deles que pumba. Começar, é primeira o que eu digo, derrota. vocês aqui no programa não podem começar a falar muito alto, que isto dá sempre para o torto. Portanto, semana passada falámos bem deles, esta semana já houve uma derrota contra os New York City, não é? Sim. E como é que foi o jogo? Olha, não foi um mau jogo, mas o resultado foi mau. Porque... Quer dizer, o que queres tu dizer? Não jogaram muito mal, mas acabaram mal, não é? Exatamente. Os New York City defenderam bem a vantagem que construíram na primeira parte e acabaram por ganhar o jogo. Mas não foi um mau jogo dos TFC. Mas é como tinhas falado na semana passada, foi um grande teste. O New York City não é uma equipa fácil, apesar de ter sido uma vitória tangencial para eles. Mas de qualquer forma, que estávamos a falar que estávamos em sinha dependentes, não tínhamos sofrido golos, mas eu acho que temos que ter mais ponderados porque não é de um ano para o outro. Depois de um ano catastrófico, como tivemos no ano passado, É verdade. eu acho que temos que ter as nossas expectativas. Eu acho que é importante, obviamente, termos expectativas e de que o Toronto deve ser pelo menos qualifica-se para os playoffs, mas acho que vai ser complicado, vai ser difícil. Mas vamos ver, temos uma época que ainda está a começar. Sim. Mas sempre com o pé atrás. Com o Toronto FC, nos últimos anos, sempre com o pé atrás. Mas é bom ver que foi um jogo que não houve muito diferença de golos, não é? Então isso é um bom sinal para os TFC que estão no caminho certo. Sim. O caminho certo não, perderam, Paulinho. Pô. O caminho certo é ganhar. Mas Está pronto. bem, mas pelo menos não perdem por cabazadas, não é? 3-1 ou 3-0. Exatamente. E marcaram em quase todos os pronto, jogos, né? Só não marcaram no primeiro, não foi no 1 ou primeiro não 0-0. Foi 0-0 o primeiro 0-0. jogo, né? Então, Portanto, 3 jogos que conseguimos a marcar. Então agora sofreram 2 e marcaram 2. Sim. Não marcaram 3, porque tinha ganho 1-0, não foi? E agora perderam 2-1, são 3-2. Estamos, pelo menos temos uma coisa para Às vezes também agora é o início, Tá. pessoal. Temos de ter calma, vamos ter calma. Isto acho que vamos Mas lá no futebol não há calma, Jamie. É ganhar, meu. Era a única equipa sem gols sofridos no campeonato. Agora tem 2. Prontos, E agora uma já derrota. sofreu um bocadinho. Tudo bem. Vamos então passar ao nosso futebol português. Bora. Vamos começar então com o Porto. O Porto esta semana quis marcar os golos todos. Para eles e para os outros também, não foi? Mais ou menos esta isso. semana tiveram o desire da Liga dos Campeões com a derrota contra o Arsenal. Claro. E então tentaram encher a barriga com gols contra de uma das piores equipas neste momento do campeonato, o Vizela. Decidiram começar logo assim a dar uma bolinha ao Vizela. Aquilo foi um Pepe- golo um bocado estranho. Eu vou ser sincero, não sei como é que aquilo acabou por ser golo. Foi um erro, acontece aos melhores. O gol do Vizela? Sim, O primeiro, aquele autogol o do Pepe. autogol. Tentou aliviar e meteu a bola na baliza. Acontece aos melhores. Para marcar gols é preciso chegar à área. Eu não E sei quando se ele chegas à área, eu vi aquilo várias vezes só para tentar perceber o que é que ele estava a tentar fazer. Eu acho que ele estava a tentar passar a bola ao A guarda-redes. colocação do pé, não é? É meio estranha como ele coloca o pé, não é? Na bola. Mas
foi tipo, parece que ao último milésimo de segundo o pé virou um bocadinho, não percebi muito bem. Pareceu-me a mim que a primeira intenção foi passar a bola ao guarda-redes, mas depois o guarda-redes também, diga-se de passagem. Ele ali não tem muitas hipóteses. Não Na estava à bola espera. vai. Não estava à muito espera difícil. disso. Não estava à espera. O problema é esse. Acontece aos melhores. Sim. Porque a bola foi com um bocadinho de velocidade a mais que ele estava à espera, de certeza. Claro. Acho que foi isso. Mas normalmente também era de esperar que o Porto tivesse dificuldades neste jogo, ainda por cima começa a perder, que é ficou mais complicado ainda. Yeah. Depois de ir a prolongamento contra o Arsenal, que foi um jogo fantástico do Porto, do Futebol Clube do Porto, sem dúvida, merecia melhor. É pena ter perdido nos penaltis, porque toda a gente pensava que ia lá apanhar a cabazada, como se diz, mas não, foi lá a lutar e se o Arsenal não tinha aquela sorte de marcar aquele gol na primeira parte, eu acho que o Porto passava. Obviamente que depois na segunda parte, lá para o meio da segunda parte, a partir dos 60 minutos o Porto quebrou um bocadinho lá e depois vem e joga com o Vizela praticamente com o mesmo meio campo que jogou no Arsenal, é complicado. Depois começa a perder. Depois teve aquele empurrãozinho do árbitro, não é? Estou a brincar. Mas jogou. Não, mas jogou bem. mereceu. De qualquer forma, é mais fácil jogar contra 10, mas mesmo contra 11 eu acho que o Porto acabaria por ganhar. Não talvez pela goleada que deu. Não por 4, mas. Não por 4. Sim, Mas jogaram. Sim, para mim foi muito superior, entrou bem, mesmo na primeira parte, antes do autogol, entrou bem, continuou bem. E na segunda parte, depois da expulsão, então. Claro. Já nada a falar. Eu vi um bocadinho do jogo e acho que continuo a dizer que o Francisco Conceição ultimamente tem jogado bastante bem e continua a jogar bastante bem. Para mim é um dos jogadores do Porto que está em destaque. Foi à seleção agora também. Exato, chamado. e merece. Grande jogador. Acho que vai ser melhor que o pai. Naquela posição, certeza. Mas o Porto não tem assim um plantel assim tão mal como se diz, não é? Eu acho que o Porto tem, também, apesar de não ser aquele Porto dos anos anteriores, tem um grande meio campo. O Varela e o Nico Gonçalves são muito bons jogadores. Estou agora a começar a engatar bem também. Sim, claro. São jogadores novos, tiveram que se adaptar. Mas eu acho que não é assim um plantel assim tão fraco como isso. Tem 2 jogadores que vão à seleção do Brasil. Portanto, 3, acho que agora foi Vendel, chamado mais o Galeno. E o Pepe tem razão. Sim, PP. 3. Portanto, 3. diz que tem um plantel fraco, mas afinal não tem um plantel fraco, não é? O Porto apenas tem tido jogos fracos, mas em termos de plantel, eu acho que tem um plantel curto. O Brasil também também está com uma seleção que já não é a seleção de há uns anos atrás. Sim. Acho que neste momento a seleção portuguesa é bem melhor do que a seleção do Brasil. E temos uma polémica também com o Galeno em questão da seleção portuguesa com a seleção do Brasil, que ele escolheu a seleção do Brasil. Do Brasil. Houve certa polémica também que ele ia ser selecionado para a seleção portuguesa. Sim. E ele escolheu a seleção brasileira também. Eu acho que ele fez muito bem. Acho que ele fez bem. Sem dúvida. Acho que neste momento talvez tenha mais facilidade em jogar no Brasil do que por Portugal. Claro. Não é que eu acho que ele vai jogar muitas vezes no Brasil também. Acho que vai ser jogador de 3, 4 chamadas e só. E de certeza que foi estratégico do Brasil fazer isso. Talvez. Já se sabia que ele ia ser chamado, talvez nessa convocatória fosse chamado. E como tu disseste, o Brasil já não é o Brasil antigamente, e o Galeno também está numa boa forma, é um jogador que desequilibra bem na linha, portanto não estou surpreendido que tenha sido chamado. Sim. Mas, pá, boa sorte para ele. Eu acho que é muito melhor. Ele nasceu no Brasil, obviamente que nós somos imigrantes e eu não sou daqueles que digo os brasileiros não devem jogar na seleção, e eu gostaria muito de jogar na seleção do Canadá, apesar de não ter nascido aqui, e qualquer português que nasce em Portugal mas seja português merece jogar na seleção nacional portuguesa. É isso. E tem alguns brasileiros que passaram por Portugal muito bons. O Pepe é um caso, Claro. o Deco. Exato. O Liedson E já foi quantos? assim uma passagem mais Nani? ligeira. Nani, não O Nani não Cabo é- Verde, nasceu em Cabo Verde há exatamente. muito. O Éder também não é pronto, já é português, mas, Sim, tem mas muitos. vem de descendência Tem o William africana. Carvalho e tem Tantos. um monte de jogadores. Até o próprio Eusébio, não é? Portanto, apesar de Exatamente. Exato. Do Porto, afinal, já está tudo dito, não é? É assim, Então vamos passar. vitória sem espinhas do Porto. Eu também acho que sim. Vamos passar então ao Benfica. Temos o Benfica a ganhar ao Casa Pia por 1-0. Vamos ali à bancada vermelha. Paulinho? Dá-lhe Paulinho. Os 2 Paulos Dá-lhe depois eu dou-lhe. a representar. Vá. Bem, Vamos embora. eu tive a oportunidade de ver também o jogo. Achei que o Benfica, na primeira parte, estava um bocadinho adormecido. Que é o normal agora um pouco do Benfica, não é? Continua
Não sei, talvez pelas alterações que foi feitas, mas continua adormecido um bocadinho na primeira parte, onde a Casa Pia teve 2 ou 3 oportunidades também na primeira parte que foi com algum perigo à baliza do Benfica. Na segunda parte, acho que foi o controle total do Benfica e conseguiram marcar. Houve bastantes lances ali na segunda parte. Sim, não, o Benfica na segunda parte dominou. E merecia ter marcado mais um ou 2 golos. Pelo que eu vi, pelos highlights que eu vi, também pareceu-me que sim. Pareceu-me que o Benfica teve bastantes oportunidades. Eu acho que também as mudanças que que o treinador Schmidt fez na segunda parte também alterou e deu mais dinâmica ao Benfica. Ver embora que o Florentino recupera muito as bolas ao meio campo, o João Mário com o Neves houve outra dinâmica. Depois o Neres também entrou para o lado esquerdo, também ajudou bastante os cruzamentos, e isso desequilibra mais desequilibrou a defesa do Casa Pia, e acho que foi um bom jogo na segunda parte do Benfica. Sim. Concordo contigo. As substituições ontem foram. Não, ontem não, sim, no domingo. Foi no domingo, desculpa. No domingo foram muito boas. Normalmente critica-se muito as substituições do Roger Smith, que são tardias ou são mal feitas, mas eu acho que sim. Mas há muitas coisas positivas que eu vejo neste Benfica, apesar de eu sei que o Benfica tem vários problemas de construção e isso, e em termos de afunilar muito jogo pelo meio, mas eu gostei muito da evolução que o Benfica tem feito. São coisas pequenas que aconteceram esta semana, mas eu gostei. Olha, contra o Rangers eu gostei do facto do Benfica, em termos de coesão no meio campo, foi muito melhor. Foi uma equipa que nas transições defensivas foi melhor do que normal. Também a entrada do Florentino também está a criar essa dinâmica, que eu acho que é importante. Portanto, nesse aspecto acho que é importantíssimo. Não sofrer no Rangers, que o Rangers acho que era 29 jogos consecutivos que marcava, assim, um número assim exagerado, não marcou. Aliás, já não se vencia na Escócia, no Ibrox Park, há 12 jogos. Portanto, a última vez que o Benfica lá venceu foi em 61, ao Aberdeen, e nesse ano foi campeão europeu. Portanto, este ano, se correr bem, vai ser também a ganhar a Liga Europa. Tu queres fazer a ligação? Sim, okay. mas já há 60 anos, há 62 anos que não se vencia lá, não é? Portanto, o Benfica já não vencia na Escócia há muito tempo. E as equipas portuguesas, como disse, contra o Rangers eram 12 jogos consecutivos. Acho que nunca nenhuma tinha vencido contra o Rangers lá. Contra o Rangers, então pronto, ainda pior. Portanto, minimiza-se um bocadinho esses feitos, mas eu acho que esta coesão defensiva do Benfica, a mesma forma como eles colocavam pressão, e mesmo com o Casa Pia notou-se uma dinâmica muito diferente, apesar do Casa Pia não ser o Rangers. Mas o Benfica acho que está a criar uma dinâmica diferente, e esta paragem para a seleção vai fazer com que a equipa também fique mais coesa. Foi uma vitória muito difícil contra uma equipa que se fechou muito bem e que na primeira parte podia ter marcado por 2 vezes pelo menos. Sim. Mas pronto, e o Benfica teve um bocadinho de sorte aí, mas se alguém mereceu ganhar o jogo, apesar de não ter sido, pronto, não seria por uma grande margem, mas o 1-0 acho que ajusta-se e a vitória ficou bem entregue. E só dá mais uma nota, um grande golo do Cabral. Sim. Acho que eu não digo que seja o golo da semana, mas para mim é um dos grandes golos da foi um bom golo, foi. E entrou bem. Bem, que o Marcos Leonardo também não fez um grande jogo, mas foi todo o Benfica na primeira parte não fez. Eu acho, porque o Marcos Leonardo ele estava escondido atrás dos defesas, ele não desmarcava tão bem como no caso do Cabral. E uma coisa que a gente tem que só dar uma pequena nota no Benfica deste ano, comparado por exemplo com o Benfica do ano passado, o Benfica deste ano não é tão não pressiona a outra equipa logo à saída por exemplo, eles perderam a bola, os jogadores não pressionam rapidamente a outra equipa. A transição defensiva, mas eu estava a falar, agora nota-se que está a melhorar nos últimos 2 jogos. Exatamente. Melhorou um bocadinho e não tem nada a ver com a defesa, é o meio campo. Mas entrou o Florentino, não é? Mas eu vi uma imagem, por exemplo, eu vi, não vou saber qual foi o canal televisivo, mas vi uma imagem onde o Benfica perdeu a bola, o guarda-redes do Casa Pia pega na bola, os 4 jogadores ofensivos do Benfica estão todos de costas viradas para o guarda-redes.
Não, isso é importante. Isso é importante. É uma diferença frisares que havia. isso, mas as linhas já estão mais juntas. Portanto, nota-se um bocadinho de progressão, nota-se um bocadinho que as coisas estão a ficar melhores. Mas o Benfica acho que ainda vive muito de rasgos individuais de certos jogadores. O coletivo este ano não está a funcionar muito bem. Não, a pressão, Na eu minha acho opinião. que assim, o treinador, ano passado a pressão resultava muito bem, este ano a pressão não resulta. E o treinador, acho que o Roger Schmidt insiste, está bem, pronto, tem lá a convicção dele, mas pá, eu não quero criticar o treinador porque ele sabe muito mais que eu e que nós todos aqui juntos. Claro. Mas nota-se, por exemplo, o Marco Leonardo não é aquele gajo que, por exemplo, estás a falar de antecipação na área. O Marco Leonardo não se conseguiu antecipar uma vez, ou um cruzamento, ou uma defesa, por exemplo, não ganhou uma bola na área de antecipação. A coisa que o Gonçalo Ramos fazia muito bem, marcava muitos gols a antecipar-se as defesas, toquezinho dentro da área, na pequena área. Não, são os jogadores que também ainda estão a integrar-se na equipa, que o Marcos Leonardo está cá desde janeiro. Claro. Não é? E há um que faz isso muito bem, só que não tem aquela classe que é o Tankstead, que faz isso um bocadinho melhor. Então diria muito bem, mas melhor que o Marcos Leonardo e que o Arthur Cabral, só que não tem aquela qualidade de avançada que o Benfica precisa. Yeah. Sim. Prontos, e com isto acho que agora só nos resta passar então ao Sporting. O Sporting ganhou 6-1 ao Boa Vista. Agora vou passar aqui para o meu lado. Foi um jogaço. Tu és sportinguista? Simpatizo. Simpatizo. Não, só. A sério? Simpatizo. Não vês a camisola que está atrás dele? Olha. Linda. Está tudo em aberto agora. Está tudo tendencioso. Está tudo tendencioso. Agora só faltas tu, gente. Só saber se tens um curso. É do hora cá estamos. Loltan Sports Clube. É isso. Fixe. Ok, portanto temos temos aqui 6. O 6-1. Sporting nestas alturas, os jogos todos não sei onde é que eles compraram os golos, mas aquilo deve ter sido alguma promoção, porque é 6 para aqui, 5 para ali. É muita qualidade aquele ataque. Isto foi uma promoção qualquer. Foi, mas olha, começou mal. Pois Começou mal. O Israel deu assim um golo ao Boa Vista, não é? Logo nos primeiros minutos. Era tipo Adán. É, quase. Só mudou o nome e o número. Mas depois o Sporting foi basicamente superior em todos os momentos do jogo. Até o intervalo viu-se que a coisa não estava muito fácil para chegar ao empate, que o Boa Vista ia defendendo bem. Exato. Mas o empate chegou pelo inevitável Gyökeres, mais uma vez. Yeah. E depois a segunda parte foi mais do mesmo. Foi começar a atacar e fizeram uma segunda parte que o Boa Vista não conseguiu respirar sequer. Pois, notou-se que o Boa Vista perdeu o fio à meada e olha, aquilo foi sempre a dar para a frente com o Sporting. Sim. Eu acho que foi um bocadinho semelhante ao jogo do Benfica, embora que o resultado foi diferente, mas é vindo de jogos da UEFA, não é? Sim. Onde traz o cansaço também um pouco do jogo ao meio da semana. Yeah. E duas equipas que jogavam muito físico, tanto o Rangers como a Atalanta jogam muito físico. Então acho que até entrar naquele balanço outra vez de jogarem, eu acho que as primeiras partes, normalmente, e a gente tem visto este ano que as primeiras partes para as equipas que jogaram nos campeões, como o Porto, o Benfica e o Sporting, as primeiras partes não têm sido muito boas, mas depois na segunda eles desequilibram e marcam golos. Sim. O Boa Vista, eu lembro que perdeu também um jogador ali no final da primeira parte, não me recordo o nome, que pouco depois também deu o empate, que estava a ser um jogador muito importante na ação defensiva do Boa Vista, não me recordo agora do nome. Mas é isso acontece. Uma coisa que se nota com o Sporting é isso. Uma grande equipa que merece estar no primeiro lugar, não vou retirar nada do Sporting, não quero que merece ser campeão, não é como na semana passada. Sim, mas eu disse isso a semana passada e para agora pela regularidade, obviamente que sim, nesta altura. Claro. Acho que o primeiro lugar é merecidíssimo. Mas o Sporting tem muitas fragilidades, porque nota-se na Europa as equipas grandes que conseguem perceber-se e têm argumentos para poder combater essas fragilidades, conseguem resultados positivos, como aconteceu com a Atalanta. Uma das grandes fragilidades do Sporting é o ataque continuado quando uma equipa se fecha, tal como o Benfica. O Sporting tem dificuldades e quando sofre primeiro, como se nota, o Sporting tem dificuldades muitas vezes de marcar o empate. Uma vez que abre a torneira, o pior que se pode fazer ao Sporting é tentar abrir-se. Quando o Sporting exato. O Sporting contra-ataque
talvez seja a equipa mais mortífera em Portugal. Neste momento. É mesmo mortífero. Portanto, uma equipa que tem que ir à procura de um empate, à procura do resultado, que se abre mais um bocadinho, portanto, esquece. O Sporting mata completamente. Mas acho que o Sporting este ano também, mesmo em ataque organizado, está bem melhor do que os anos anteriores. Sim, muito melhor. Mas tem aqui sempre Mas aquela na transição- dificuldade. na Mas transição tem o muito Gyökeres forte. dentro da área, que é um jogador que pode definir pontos muito bem, mesmo que seja um ataque continuado e que esteja um aglomerado ali dos jogadores, ele consegue definir, que é uma mais-valia. Pronto, isso tem esse trunfo, que é um trunfo fantástico. Ter o Gyökeres é meio campeonato. Parece aquelas. Não sei se vocês jogavam à bola na escola, mas tinha sempre. Nós andávamos no 5º ano, parecia sempre aquele miúdo do 9º ano, não é? Que ele já era o melhor jogador sempre da equipa, não é? Era mais velho. O Gyökeres parece isso em Portugal muitas das vezes. Até ajuda o Paulinho a marcar golos. Paulinho- Este ano, estás a ver, comparando com o ano O passado. Paulinho tem 16 golos esta E época algumas já. assistências também, tem assistido Sim. bastante, não é? E dá para ver que o Sporting, mesmo com o Gyökeres e Paulinho, funciona bem. Com os dois, que são É por isso que eu compatíveis. estou a São mencionar compatíveis. o Paulinho. A melhor coisa que o Sporting tem é o Paulinho. Estás porquê? É um O bocado Roupeiro ou- tendencioso. Não, o Paulinho é aquele que marca gols É agora. do norte. Não é só por ser. Era do Gil Vicente. Não é só por ser Paulo, mas ele é de Barcelos, portanto. Pronto, é. Até a capital de Portugal. ok. Dizem Não há que é aqui Lisboa. tendências, Não. nenhumas. Não. Senhor. Tá. Não, mas realmente o Paulinho fez um bom jogo, mas Claro. não retirando também os erros que ele teve no jogo contra a Atalanta, que o Sporting também talvez não Exato. tenha ido a prolongamento por conta do Paulinho. Não Pois só é. o Paulinho, Edwards e mais alguns. Sim, mas mais uma vez voltamos ao mesmo, né? A grande diferença do Sporting, apesar de ser uma equipa muito boa, uma equipa coisa, o Gyökeres faz a diferença. Sim. É daqueles jogadores que raramente falha e precisa de jogadores nessa uma grande equipa, precisa de jogadores desses. Sim. E no ano passado o Sporting não tinha isso e foi por isso que talvez não tenha tido melhores resultados. E meio campo também. Talvez. É o meio Exato. campo Agora com também o está Pote, muito bom. mesmo não se notou muita diferença do Pote não estar presente. Mas também foi importante. agora estás com Pote, Trincão e Edwards lesionados. São 3 jogadores importantes na equipa. Yeah, Portanto, sim. a paragem Mas para olha, as seleções é bom. Qual é o nome do meio campo? Que também foi contratado este ano. O Ruman, Yeah, também um bom, excelente máquina, jogador muito bom jogador. que Muito recupera bom muitas bolas também no meio campo e tem um bom passe. Sim. E foi uma boa aquisição para o O Sporting. Sporting, em médio defensivo, nos últimos anos tem tido Tem. uns bons jogadores. Palhinha, o Garte e agora o Ruman também muito bom. Sem dúvida. Exato. E acho que é. Tá tudo. Está tudo. Vamos agora ter uma paragem para as seleções. É verdade, vamos parar um bocadinho. A seleção, o que é que temos aí? Jogos. 2 amigáveis contra a Suécia e contra a Eslovénia. Exatamente. É bom também para ver alguns jogadores que foram chamados: o Trincão, o Francisco Conceição. O Bruma foi convocado também, acho eu. Foi. E. o Jota, do Vitória Guimarães, Guimarães. que também merece. Esse gajo Merece. veio da terceira divisão. Foi sempre a subir, sempre a subir. Eu por acaso já mencionei Fantástico. que não acredito que ele fique no Vitória Guimarães muito tempo. Não, também acho que que não. para o ano vai estar numa equipa talvez com um bocadinho mais capacidade. Foi- Se não for em Portugal, fora. Foi pena o Pote talvez fosse chamado agora também à seleção. Não por ser do Sporting, mas porque Não, mas já merecia. merecia Não, que está já a fazer merecia. também uma É um boa bom época. jogador. Faz a merecia. E acho que aquele golo na Itália, quando vem as lágrimas, acho que ele marcou o golo. Não sei se viram, ele lesionou-se logo a seguir. Acho que também essas lágrimas foram porque ele sabia que a lesão ia ser prolongada e não ia à seleção por causa disso. Claro. É uma grande injustiça ele não ter isso chamado. Mas eu lembro, por exemplo, havia um jogador chamado Pizzi que estava numa forma incrível, não era chamado também. Portanto, isso acontece muitas vezes. Pizzi Infelizmente. do Benfica. Quando tens muitos. O problema de Portugal não é o problema, acho que é bom. O problema do Pote, não é o problema de Portugal, é que nós temos muitos médios de grande qualidade. Sim. E isso, obviamente, que é muito complicado. E Muito o complicado, Roberto pá. Martínez já tem aqueles 18, pelo menos 18 jogadores, Claro. já estão lá. Tu olhas para o meio campo, quem é que vais tirar da equipa? Para colocares o Pote, Pote. não é? É muito É. difícil, meu. Yeah. Tens craques que têm que ficar no banco, é complicado. Mas é bom para Portugal. Sim, Temos esta é coisa. bom para Portugal. E para além dos jogos e dos jogadores, também temos de falar um bocadinho sobre aqui os equipamentos, né? Também Pois é, foram revelados esta já semana. foram revelados os Ah, equipamentos. vamos mostrar aí umas imagenzinhas. Eu já Os nossos disse, patrocinadores já têm disponível já também. estão disponíveis, é verdade. Nós estamos, se vocês estão à procura de camisolas da nossa seleção, é só irem até ao site, e o site que se chama, desculpa, Jersey Swag. exatamente, ponto
CA. Exatamente. jerseyswag.ca. E Samsung eu Argonet. já disse, eu quero esta camisola dos azulejos. Acho que foi um toque muito interessante. Acho que, não sei, tem havido muitos designs diferentes nas seleções em geral, não só na portuguesa, mas Sim. esta realmente é uma daquelas que acho que se vai evidenciar. Tem tudo a ver com Portugal, Sim. Tem. o azulejo. Os azulejos. E está bonita, está uma camisola com gosto, gostei bastante. A outra, portanto, é o tal vermelho normal, O já vermelho. estamos habituados, um bocadinho vermelho, um bocadinho mais claro, um bocadinho mais escuro. Mas eu gostei, do facto da gola também ser preta. Yeah. Acho que é preta e verde, não? Preto e verde, exatamente. E Gostei. portanto também está nas mangas. O calção ainda não vi, não sei se é verde, se é vermelho também. Pois eu por acaso ia te perguntar isso e também não tive. Ainda não vi, mas também vi no nada. próxima quinta-feira já saberemos no jogo da seleção portuguesa. E Deus queira que esta camisola fique para a história. Claro, O nosso bem que segundo, sim. a Por nossa boas segunda razões. conquista. Por boas várias razões, razões, seria bom. exatamente. Seria ótimo. Portanto, eu mas- acho que temos grandes hipóteses e já comprem, porque este ano eu acho que vamos Mandem. somos um dos grandes candidatos, sem dúvida. Eu vou prever que esta Somos os camisola grandes nova, candidatos. esta camisola, isto é a camisola que eles vão utilizar quando fizerem jogos fora? Qual é o. Eu não sei qual é o critério. O critério é que se jogas fora e a equipa que joga contigo joga de vermelho, ok. tens que mudar, Tens que tens que utilizar mudar de esta, equipamento. Eu vou fazer aqui uma previsão. Eu acho que estas camisolas vão esgotar. Porque Sim. serem tão diferentes, Sim. eu acho que as pessoas vão todas ao monte. Vamos a elas. E é bom para o prémio, porque os jogadores vão ter que receber agora um prémio elevado, porque É vão isso. ser campeões europeus. Vai ser a as Federação camisolas. Portuguesa de Futebol vai precisar de dinheiro, portanto. É isso. Vamos lá. Portanto, olha, já sabem, façam as vossas reservas aí das camisolas e vamos a isso. E vamos a isso. Mas vocês não acham que estes jogos da seleção, desculpem lá, eu não quero, já estava a estragar o alinhamento da semana passada, tem importado bem hoje. Estragas vou estragar. nada. Mas um podcast é assim. Sim. Vocês não acham que é uma perda de tempo estes jogos particulares nesta altura do ano, em que se quebra um campeonato? Ok, Portugal não precisa jogar jogos, já está apurado, já não vai fazer mais jogos oficiais. Estamos numa fase da época em que há uma sobrecarga de jogos. Por exemplo, o Benfica tem sorte este ano que não temos muitos jogadores chamados às seleções principais, alguns já abandonaram, com o João Mário, o Rafa e o Oscar também abandonou. Pronto, não somos muito afetados, mas há equipas que são. O Sporting, por exemplo, é afetado, não é? Agora, e o Futebol Clube do Porto. Yeah, E e o Porto. numa altura em que as equipas sofrem com a sobrecarga de jogos, não acham que era evitável estes jogos nesta altura? Eu acho que isto tem dois pontos de vista aqui. Se olhares para o lado dos jogadores e da equipa em geral, eu acho que não faz muito sentido, não estás a trazer nada de bom para os jogadores, nem para a equipa, como estás a dizer. Eu acho que eles vão se cansar mais e podem se lesionar e essas coisas todas. Mas depois há o outro lado que é o que mexe isto tudo, que é o dinheiro, não é? A parte do marketing. Porque quanto mais deste tipo de jogos houver, mais interesse começa a haver do público e começa a haver aquele bichinho, quero ver o jogo, vou investir numa camisola, estás a entender? Eu acho que a intenção destes jogos é se calhar mais um movimento de marketing que formar equipa talvez, não sei, também há essa vertente, não é? Mas Eu acho que é mesmo também por aí, para formar para as últimas, para fazer os para as últimos últimas toques. chamadas, para possível. ver. Porque o selecionador sabe perfeitamente a qualidade dos jogadores. Mas aí é que está Mas também, não conhece muito como pessoa. E nos campeonatos da Europa e do mundo é muito importante um balneário coeso. Pois, Sem e grandes estes jogos ajudam a problemas. isso, né? Ajudam a criar as tais amizades, às vezes até ao contrário. Sim, Algumas mas inimizades. um caso agora falando de clubes, desde que o Ruben Amorim está no Sporting, ele sempre fala que contrata os jogadores pela qualidade, mas também pela pessoa. Eles já conhecem a pessoa antes do jogador ir para o plantel, porque ele obviamente já tem um grupo coeso. E se vai uma personalidade que vai mudar, vai muito contra aquilo do grupo, talvez a relação não seja boa com os jogadores, não é? Pois. Sim. E começa a dividir muito o É balneário. uma daquelas coisas, é uma faca de dois gumes, não é? Eu acho por um que lado os jogadores ficam um bocadinho mais cansados, mas por outro lado há toda Sim. esta outra parte, não é? Eu acho que é bom para a equipa, pronto, como todos estão de acordo, não é bom para os clubes, mas para a seleção é bom.
Eu até diria que seria melhor só para levar os jogadores jovens, os que são chamados, que normalmente não são chamados, para começarem a terem uma... começarem-se a ajustar às ideias uma relação já de aquela integração. Exatamente, porque mesmo que não joguem, por exemplo, Ronaldo, e que não jogarem os jogadores que vêm, por exemplo, que estão habituados a jogar em Inglaterra, na Espanha, isso, ao menos para os jogadores mais jovens a poderem saber o que é a seleção. Portanto, isso também é importante para um clube. É por isso que os clubes em Portugal querem que os jogadores joguem pelas seleções, porque obviamente depois facilita os negócios. Mas eu concordo com vocês, concordo contigo nesse aspecto da internacionalização, mas também concordo com essa cena de marketing, porque eu falo por mim e as pessoas podem pensar que eu sou maluco, mas eu acho que os verdadeiros adeptos de futebol amam o clube primeiro, não é? Portanto, Portugal campeão do mundo ou o Sporting campeão da Europa, é difícil, meu. É difícil, não é? Yeah. Eu sei o que é que eu diria. Eu acho que eu prefiro. Não sei, eu nem quero dizer porque as pessoas vão ficar zangadas. eu acho que o país sempre à frente. Não, pronto, é assim. O Benfica é que diz que é maior que Portugal, não é? É difícil, não, assim, quando amas o teu clube, assim, tu acompanhas o teu clube, a seleção é tipo a amante. De vez em quando aparece. Agora, o clube é todos os fins de semana, todos os dias, tu vives para aquilo, estás a ver? E as pessoas, mas é mesmo, a seleção é tipo a amante ou para os solteiros que não se importam é naquele dia que eles se importam com o futebol. É tipo aquele gajo vai para a festa, aí é fixe. Por exemplo, as pessoas que nunca veem os clubes gostam de. Eu falo com pessoas no trabalho que não percebem nada de futebol. Quando falas de futebol, falam em seleções. Yeah. Porque para eles o futebol é seleção. Pronto, e isso é importante. Estavas a falar em marketing, é importante também abrir espaço para essas pessoas que não seguem os clubes, porque já gostam da seleção e crias mais público. Pronto, mas acho que fizemos o nosso ponto. Mas eu acho que já há uma melhor relação entre a seleção e os portugueses. Desde o Euro 2004 as coisas juntaram muito mais. Sim. Eu acho que houve falámos disso assim a semana passada, sobre isto. Houve algo que aconteceu em Portugal que virou. Eu vibrei, estava a falar convosco, eu vibrei muito com as vitórias do Porto, europeias, recentes. É porque és portista, e 2011 já não. Mas antes sim, mas vibrei. Mas és portista, não é? Eu vibrei, eu sou portista, apanhava a porrada dos portistas na minha terra quando era mais pequeno, porque eu não era portista. Eu adoro o meu clube. Por isso é que vibraste com as vitórias. Mas não havia aquela animosidade, havia orgulho em uma equipa portuguesa a seguir. Eu lembro em 87 e eu chorei de alegria quando o Porto foi campeão europeu. Lembro-me disso. E eu sou benfiquista fanático. Pensava que choraste. Porque em 88 chorei por Benfica ter perdido em penaltis. Pronto, mas eu choro muito. mas mesmo recentemente, em 2003, quando o Porto ganhou a Taça UEFA, em 2004, quando o campeão europeu, fiquei super feliz pelo Porto. Mas depois aconteceu alguma coisa em Portugal. A rivalidade, elevou-se de tal forma que começou a ficar mais. Mesmo o Pinto da Costa fala sobre isso, não é? Que os clubes já não são opositores, já não são adversários, são inimigos. E criou-se uma agressividade um bocadinho maior entre os clubes. E isso reflete na seleção. Joga aquilo, joga no Sporting, se lixo, não vale nada. Eu acho que a seleção, pelo menos durante a seleção, acho que todos devíamos. Sim, eu acho que já existe isso. Mas houve aí uma fase, tem razão. Sim. Que houve uma fase que o pessoal estava naquela, não joga o João Félix, por exemplo. É uma das pessoas que antes era o Nuno Gomes, agora é o João Félix. Há sempre um jogador que divide sempre as massas, não é? Ele marca o João Félix não ia, não é? Ele pode marcar o gol para sermos campeões europeus e o pessoal espetáculo, mas devia ser outro. Então, por essa lógica, o Éder nunca devia ter ido, não é? E foi o talismã. Mas era mais patinho feio, não era tanto de se for pela qualidade, se calhar o Éder não iria mesmo, não é? Pronto, mas é isso que eu estou a dizer. É aquele jogador. Não é tão bom, mas nunca se sabe. Sabes o que é que eu acho engraçado? O fator surpresa, não é? O Éder é uma cena. Eu acho que é incrível que ninguém tenha pegado nisto, meu. Sinceramente. É pena que eu não ter os fundos para fazer isso. Eu acho que o Éder dava o filme, meu. Um filme incrível. Mas mesmo. Explica. Olha, motivacional, não é? Vai ser chamado à seleção, só a gente sabia que ele tinha pés de chumbo, não é? Pronto, o pessoal que o Éder vai ser chamado. Quando Portugal está empatado 0-0, naquele prolongamento, e o Fernando Santos lança o Éder, metade de Portugal pôs as mãos à cabeça a pensar: o que este gajo está a fazer? O Éder. O Fernando Santos e o Ronaldo.
Sim, pronto. Não, estou a dizer, quando o Éder foi lançado ao jogo, ninguém ficou contente. Não é? Porque era o último gajo que o Éder vai decidir o jogo. Ninguém pensava nisso. E quem decidiu? O Éder. Bomba! Não me digas a mim que isto não dava um filme incrível. Quer dizer, o Patinho Feio, que ninguém esperava nada. Então a gente, cada vez que ele entrava, o pessoal criticava, vai e dá-nos o campeonato. Fantástico. Se isto não dá um filme, não sei o que é que dá. Sinceramente. História de cinema. Fogo, fantástico. Vamos continuar então com, ainda só para acabar agora o futebol, temos aqui basicamente o gol da semana. Gol da semana que foi para quem, Adriano? Foi para Noni Madueke do Chelsea. Exatamente. No Chelsea 4, Leicester 2, no jogo de taça. Não vi esse gol. Não viste o gol? Eu por acaso tive a hipótese de ver e realmente aquilo não começa muito bem, mas depois desenrola-se ali com uma velocidade incrível. Incrível. E Golaço. um domínio de bola espetacular. E um remate, pumba. Vou ter que ver isso. Também há um grande gol nesse jogo do Leicester que foi de Mavididi. Eu creio que é esse nome. Até cai um dente. É algo parecido, mas com o pé direito e a bola vai mais a meia altura. O do Madueke foi mais bola alta, mas foi um Mas este gol que tu escolheste realmente foi interessante. E estou a tentar ver só que YouTube só passa sempre comerciais. Espera aí. Já está. Okay. Com o melhor pé que tinha Enquanto o Paulo fica ali a ver o gol, nós vamos então passar ao NBA. Vamos então ver aqui os resultados do nosso Toronto Raptors. Esta semana isto foi para esquecer. A gente basicamente vai falar nisto muito rápido. Só esta semana? Eu não queria estar a mencionar isso, pá, tiveste de trazer. Olha, temos aqui o primeiro jogo dos Toronto Raptors contra os Denver Nuggets. E o interessante deste jogo é que eles tiveram a ganhar a grande parte do jogo. Quase o jogo todo. Até os últimos 7 minutos e depois é que perderam. E acho que depois desapontaram-se completamente porque voltaram a perder contra os Detroit Pistons 113-104. Também tiveram a ganhar até a segunda parte, não foi? Foi. Parece que ando a ver coisas. Tu andas a ver muitos Eu highlights. ando a ver aqui muitos highlights. Pois o terceiro jogo foi contra os Orlando Magic, em que perderam 113-103. Tens alguma coisa a dizer sobre este jogo? Não chegaste a ver? Não tiveste a oportunidade? Foi mágico. Foi mágico porque houve outra volta a seguir. Mas os Magics foi mágico. Eu tive a oportunidade de ver um bocado do jogo e realmente os Orlando a partir da terceira parte esquece. Toronto não. Os Orlando este ano estão a fazer um bom campeonato, por acaso. O Orlando está a fazer muitas boas jogadas. Nós temos boa equipa este ano. E depois voltaram outra vez, né? Os Toronto Raptors voltaram a perder 96-111 contra os Orlando Magic e foi mais do mesmo. Foi quase todo o jogo a perder. O único ponto de realce aqui é que os Orlando Magic estão realmente a fazer bons jogos. E agora, mais do mesmo. Vamos conseguir 10 derrotas consecutivas. Eu não sei bem o que é que se está a passar com os Toronto Raptors. Não sei exatamente qual é o problema que está a haver ali, porque tu até vês jogadores que sabem o que é que estão a fazer, vês jogadas boas e depois as finalizações. Chega ali ao meio do jogo, parece que aquela garra que eles entram ali com aquela garra toda, chega ao meio do jogo, acabou. E não sei se é falta de treinos, falta de gasolina, falta de... Os jogadores ainda muito sem cal também, são falta muito qualidade. novos. Também, falta qualidade, são muito novos. E destabilizam, parece que depois passa-se ali qualquer coisa, destabilizam, parece que vão com aquela grande sede de que temos que marcar e acabam por... Não sabem gerir. Os grandes jogadores marcam no primeiro quarto até o quarto. E os jogadores medianos que são bons, de vez em quando, não são consistentes. Isso é a grande diferença de Toronto Raptors e o resto. Mas já não é surpresa para nós, porque desde que eles começaram a mudaram os jogadores, não é? Ao meio do campeonato, já não era surpreendente que isto viesse a acontecer. Ou encaixavam como uma equipa, ou então ia ser uma... Eles até ameaçaram encaixar. Só que depois também vieram as lesões de alguns jogadores. Mas no basquetebol, quando não tens pelo menos um jogador que marca a diferença, é muito difícil ganhar no basquetebol. Porque quando jogas contra equipas de topo que têm um ou dois jogadores que marquem a diferença,
Pá, esquece, não há hipótese. Eu acho que os Toronto estão a acumular draft picks outra vez, como seja no hockey, eles estão a acumular draft picks para fazer uma reestrutura a uma equipa, como eles fizeram há muitos e muitos anos atrás, que depois essa equipa veio a ser campeã, mas atenção, foi uma campeã porquê? Porque eles já tinham a juventude e adicionaram aquelas peças de veteranos, ou vamos chamar veteranos, Sim. que deu qualidade e a qualidade, pronto, deu aquele balanço à equipa. Eu acho que neste momento não temos aqueles veteranos, temos a juventude a começar a dar alguns passos, e eu acho que daqui a 2, 3 anos, se o Toronto continuar a receber draft picks, que vai conseguir fazer uma equipa com qualidade. Bom, resumindo e complicando, são 7 derrotas seguidas para os Raptors. Eu estava só aqui a ver a média de idades também dos Orlando, que o Paulo estava a falar que quando convém, obviamente, ter alguns jogadores acima da média, e estava a ver aqui os Orlando, por exemplo, não tem assim um jogador que tu digas assim, uau, que estrela. E a média de idades anda ali nos 21, anda 24, 26, depois tens um ou dois jogadores tens um jogador acima dos 30, que tem 36 anos. É o velhote. E vão em quinto na conferência. Ou seja, nós falamos da falta de experiência dos Toronto, e os Orlando também com média de idades. Seria interessante vermos a estatística individual dos jogadores. Não, mas quando falo é assim dos jogadores de All-Stars, claro. Um LeBron James, um Giannis, mesmo um Jimmy Butler. Não tens assim um jogador que eu falo o nome e digo uau. Mas às vezes mais vale ter uma equipa consistente do que ter estrelas, não é? Exato. E acho que o grande teste para Toronto vai ser este. Somos uma equipa, uma cidade do hockey que os Leafs podem perder sempre. Será que os Raptors podem perder sempre depois de terem ganho? E vamos. Não sei. É como o Paulinho acho disse. Que os fãs não têm tanta paciência assim. É por isso que é importante, como o Paulo estava a mencionar, é importante fazer aqui uma reestruturação. Porque, exatamente. Já mete muito o latino e o latino quer resultados imediatos. É mais fervoroso. Claro. Exato. Mas, como já estávamos a falar aqui do NHL, vamos então passar ao NHL e ver o que é que os Toronto Maple Leafs fizeram esta semana. Ora, muito bem, vamos então falar um bocadinho aqui sobre os Maple Leafs que ganharam contra os Philadelphia Flyers 6-2, e depois também houve o jogo contra os Carolina Hurricanes, onde eles perderam 5-4. Nos penaltis. Foi penalty shot? Foi penalty, ok. Ninguém viu estes jogos? Pá, não dá para ver tudo. Pois eu sei, por isso é que eu pergunto. Eu sei que é complicado para o meu lado, mas como somos 4, às vezes há sempre a hipótese de alguém ter visto um destes jogos. O Paulo gosta mais de ver os Leafs. Eu tive a oportunidade de ver o jogo todo, vi algumas partes do jogo. Sim. Mas pronto, o resultado contra a Philadelphia é expressivo, não é? 6-2. Os Leafs este ano é a mesma situação. Eles quando perdem ou ganham, ultimamente estão a ganhar por resultados até bastante elevados, não é? Fazem bons jogos, e quando perdem são aqueles jogos que são muito perto. Taco a taco. Então, e é isso que eu também tenho estado a reparar, é que há uma consistência, não é a melhor das consistências, não é positiva, mas é uma consistência. Eles ganham, perdem, mas anda sempre, é o que tu dizes, quando ganham. Quando perdem, não é que fosse assim acho que só houve um resultado contra o Boston na semana passada. Sim, que eles levaram. Foram 2-4-1. Que foi, pronto, um resultado mais elevado, mas de resto tem sido sempre uma equipa equilibrada a defender. Prontos, é um bom prelúdio para aqui bem. Quando é que começam os playoffs? Deve estar muito perto. Mais um mês, talvez. Talvez um mês. Então. E no basquete também, mas acho que no basquete os Raptors não chegam lá. Não. Mas é bom, eu acho que agora os Leafs não estão nos primeiros lugares, não é? Quinto lugar. Que, por um lado, para os Leafs eu acho que é bom. Que não há tanta pressão de estarem em primeiro e a receberem uma equipa. Como é que é o bracket? É o primeiro contra o oitavo? Ou... Normalmente era. Agora vamos ver se eles não apanham, por exemplo, um Boston, não é? Outra vez?
Então Boston, Boston vai em primeiro, então acho que quem vai em primeiro temos que evitar o Florida. Boston. Boston e Thunder E Florida, não é? yeah. É, Boston e Tampa Bay. Tampa Bay. Esquece. Se a gente Vamos evitar puder essas duas. Não. evitar, eu acho que Então, podemos. se for assim pelos brackets. Aliás, as duas equipas da Flórida este ano estão boas. Estão a jogar bem. Estão a jogar bem. Portanto, Este é que é o ano. Vamos ganhar. Acho que podemos, mas acho que temos probabilidade de jogar contra os Panthers se Prontos. acabarmos em quinto. Acho que temos. mas eu acho que todos os anos são equipas diferentes, não é? Obviamente não é o mesmo tipo de equipa, embora que eu acho que este ano os Leafs estão mais preparados que os anos passados, que eles têm mais equipa em questão para defender e mesmo com sabes que os playoffs normalmente é um jogo muito mais duro. Não é aquele jogo de tanta tática. Tens a tática, mas normalmente é aqueles grinders, é aquela há muito mais, porque tu estás tão tens ali uma sequência de jogos com a mesma equipa. Yeah. Tu vais começar a chegar ao ponto, tu já não consegues ver aqueles jogadores à tua frente. Mas o ano passado os Leafs tiveram problemas em marcar nos playoffs. Acho que este ano temos mais qualidade no ataque. Não é mais qualidade no ataque, porque praticamente são os mesmos jogadores que estão na frente de ataque. Yeah. Eu acho que é a profundidade que eles têm na equipa. Sim. O que faltava aos Leafs foi sempre aqueles jogadores que são duros. Era uma equipa muito rápida, com muita técnica, mas quando chegava aos playoffs, as outras equipas eram equipas duras. Mas precisas e de eles não bocadinho de tinham aquela agressividade. estrutura de não. Opá, É a gente vamos aqui playoff é vamos- guerra, não é? É. onde este ano eles têm lá 2 ou 3 jogadores que metem respeito. O que é que acontece? Mandas um body check num jogador dos nossos, que sejam os tenrinhos, não é? Por exemplo, estamos a falar o Martner, estamos a falar do Nylander, mas os jogadores que estão, por exemplo, que são preparados para isso, que estão ali para pôr respeito, a outra equipa já não tem tanta tendência a fazer isso. Sim. E isso é que tem faltado aos Leafs todos os anos. É ter esses jogadores que ponham respeito. Ok, se fizeste isto, sabes que vais pagar por isso. E as outras equipas começam a tomar atenção a isso também. É isso. É tudo uma questão de respeito. É verdade. Go Leafs, go. É isso. E agora, por falar em respeito, com todo o devido respeito, acho que vocês deviam de subscrever ao canal. Com todo o devido respeito, também podiam tocar aí no thumbs up, não é? Dar assim uns thumbs ups. E pronto, vamos estar de volta para a semana para falar mais de desporto. Para já, hoje, acho que foi tudo. Tem a bancada dos Paulos contra. Portaram-se bem. Yeah, Se este fosse o primeiro podcast, ninguém fazia ideia que era benfiquista. Ninguém. Ninguém. A semana passada estragamos tudo. É isso. Mas tu és benfiquista? Fica a questão no ar. Digam aí nos comentários se acham que ele é benfiquista ou Olha, não. eu até venho de azul. Portanto, Pessoal, fiquem bem. Até para a semana.